Vamos apresentar hoje para vocês uma pessoa muito especial, muito profissional, bacana, importante, que vai falar por si só. Felipe Carboneira. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Então, eu me chamo Felipe, eu sou arquiteto e urbanista. Eu sou mestre em arquitetura também e eu trabalho já há 10 anos com projetos para o varejo, entre arquitetura comercial, lojas, supermercados, restaurantes, já em diversas áreas e categorias. E um excelente professor também. Sim, professor universitário também, sim. Quando a gente tem muitas funções, a gente acaba, deixando alguma. Mas quando você é um profissional muito bom, você acaba querendo compartilhar esse conhecimento, e ser professor, acho que é só uma coroação, assim, uma comprovação disso. Bom, nós trabalhamos juntos, Faz pelo menos 5 anos Sim, atrás. verdade. Trabalhamos juntos, desenvolvendo lojas, criando mobiliário. Acho que foi uma fase muito, muito legal da nossa vida, onde a gente ia direto no chão de loja, fazia teste, via toda a realidade do varejo, tudo que precisava, tudo que dava errado, tudo que dava certo. Acho que foi uma época que a gente tinha uma certa liberdade, assim, que hoje em dia os tempos já estão um pouco mais enxutos, Felipe, atualmente, ele trabalha aí numa varejista de material de construção. E acho que a realidade, ela tá um pouquinho diferente, Então, assim, a gente unia o VM com a arquitetura comercial, tentando... A arquitetura comercial, ela precisa fazer um espaço muito bom. O VM, acho que ele viabiliza esses layouts, essas demandas. Uma coisa que se amarra, como é que vocês conseguiriam definir isso? Essa amarração do VM com a arquitetura? Deixa eu pensar aqui. É que eu acho que a arquitetura tem uma parte muito técnica, Que talvez o VM tenha uma técnica, só que é um pouco diferente da expertise da arquitetura, A arquitetura é muito sobre projetar o espaço e talvez o VM venha muito ocupar o espaço projetado. Ele dá a utilização ao espaço, Então vocês constroem a base e a gente mostra o caminho que precisa ser seguido. Acho que seria isso, na complementação. Então, é engraçado que tem pessoas que pensam assim, eu vou construir uma loja, eu quero essa loja aqui, Chega ali pro arquiteto, olha só, achei isso aqui no Pinterest. Mas vai funcionar para ti, Qual tipo de produto você vai botar aí dentro? O tipo de cliente também é muito importante. A localização. São tantos detalhes que as pessoas, elas acabam não pensando, Acabam simplificando esse processo. Acho isso legal, por um ponto, as pessoas acabam criando coragem, vamos só botar ali uma área e tal. Só que aí o problema é que você acaba sendo só mais um, Mas é muito comum, disso, da arquitetura comercial abraçar o VM, que é o que você está fazendo hoje na empresa. Mas são coisas que, apesar de complementares, têm técnicas bem diferentes. Perfeito. Eu fiz design de interiores por um período e, na época, eu já estranhava os arquitetos que faziam. Era tipo, não, mas peraí, a gente aprende uma coisa um pouco diferente. Eu acho que assim, que a arquitetura, ela tem um conhecimento muito baseado no desenho, Então, existe uma técnica, existe uma engenharia, uma inteligência dentro da arquitetura, E eu acho, quando a gente vai falar de visual merchandising, a gente fala muito de produto, Que talvez é que o arquiteto não domine tanto, Mas eu acho que o arquiteto que ele está disposto a trabalhar com essa área, ele tem que conhecer esse produto também, Então, o que eu acho que quando tu fala, mas assim, tu estranha muito, eu acho que são os arquitetos que são só arquitetos e tentam ser VMs, mas não entendem de produto, Que é o conhecimento que o VM traz, Porque eu lembro muito da nossa experiência, juntos. Eu não tinha tanto conhecimento de produto, vocês tinham muito mais que eu e olhavam um olhar muito mais técnico. Então a gente vai fazer um equipamento. Que são complementares. Exato, Então a gente vai fazer um equipamento, sei lá, para um sapato, Então, assim, eu vou olhar o olhar da altura, eu vou olhar dos encaixes e tudo mais, o desenho. E vocês vão ver, a dimensão do produto, o olhar do cliente, já tem uma outra percepção e valor, Não é que nós nos demos muito bem à primeira vista, assim, sabe? Mas é que realmente o trabalho encaixava e fluía. Então, por isso que era bacana,
Então, vocês criavam a estrutura, mas o VM ele fazia a atmosfera. Isso. Então, é literalmente isso, porque vocês criam a base, só que a gente pega todos os 5 sentidos e a gente começa a trabalhar para oferecer uma experiência para o cliente. Porque assim, a arquitetura ela constrói o espaço e, cores. Cores também faz parte do VM, a sensação vai despertando, os materiais que são escolhidos e tudo mais. Mas depois a gente vai criando ali o layout, a música ambiente. Então o VM ele vai dando aquele complemento, né, de como o produto vai estar exposto. Então é uma coisa que, para quem nunca tinha prestado atenção nisso, eu acho que vale a pena dar uma pesquisadinha antes de só pensar que é fácil ou querer, vou fazer parecido com o vizinho, porque o que funciona para ti às vezes não funciona para o outro. E às vezes a gente só não sabia que aquilo existia, né? Nossa, eu não sabia que eu não sabia disso. Então estamos aqui, né, mais uma vez reunidos, para poder trazer soluções para coisas que, na verdade, não são tão difíceis. É só porque eu acho que não é um conhecimento geral mesmo, né? Acho que o nosso trabalho é muito específico, né? Se for pensar, eu tenho uma irmã que é arquiteta e ela já foi convidada a fazer uma loja e ela disse, olha, eu só fazia residencial, eu preciso que me ajude a entender. É bem diferente. E era uma loja de móveis, e aí ficava trocando os showrooms. Falei, gente, vamos pensar na logística disso, olha que legal, daí os ambientes iam trocando. Por sinal, como é que tu decidiu a arquitetura comercial? Então, assim, não é um caminho muito claro, né, quando a gente começa, porque quando a gente vai para arquitetura, a gente sempre muito fazer casas, né, residências, né, é o mais comum, assim. Um mercado maior, talvez. Exato, assim, arquitetos fazem casas, né, é o senso mais comum. Mas eu ingressei num escritório aqui em Florianópolis, isso em 2016, como estagiário, onde o foco de uma parte do escritório é a arquitetura comercial. Então tu já foi entrando Fui entrando, então atuei nos projetos de supermercados, atacarejos, restaurantes, padarias. E lá eu fiquei 2 anos como estagiário, depois eu me formei, fiquei 1 ano como arquiteto. E daí que eu fui para a varejista de calçados, que a gente se conheceu, né? E depois eu fui para a atual empresa que eu tô hoje, já fazem 5 anos. Então foi um caminho que foi sendo conduzido aí, né? E eu acabei me encontrando porque assim, existem poucos profissionais, principalmente na nossa região, na região sul, com essa expertise, né? Não só de arquitetura como de VM, né? Também. Principalmente, né? Na nossa área no geral, né? Na nossa área no geral, assim, então quando a gente fala do eixo sudeste, assim, é mais comum esses profissionais, né? Mas aqui, principalmente, é mais carente. Eu acabei gostando também. Mas também achando muito, vendo a lacuna que existe no mercado para me encaixar. Né? Eu acredito que a gente também percebeu isso, né? Depois que a gente saiu da empresa, a gente percebeu que ninguém estava oferecendo o VM nas lojas por si, essas consultorias, né? Não existe um escritório de visual merchandising específico que... acho que a Floripa tem um grande potencial, mas ele não é explorado às vezes porque o público não sabe que tem, né? E a gente precisa acabar ensinando as pessoas dessa necessidade. A gente sempre brincava lá na empresa que o VM ele era a ponta, né, que segurava e fazia tudo. Se tu fizesse uma compra errada de produto, quem é que tinha que expor? Quem é que tinha que criar uma... Isso, então assim, e às vezes as pessoas não têm ideia das oportunidades que tem em mão. Às vezes é uma troca de iluminação, uma pequena reforma, às vezes não, é só trocar a maneira como expõe, mas tudo isso é sobre tratar esses espaços que vão receber pessoas. Porque assim, todo mundo faz comprinha online, principalmente depois da pandemia, né, ficou mais fácil, mas as pessoas têm voltado ao analógico, ao querer ir para a loja física e receber as pessoas com um planejamento. Eu acho que hoje é o que vai fazer a diferença para se destacar, porque tu pode ser só mais um, entendeu? Eu acredito que talvez essa seja a tua escolha naturalmente, tu veio vindo para esse caminho, assim como a gente. Acho que a gente encontrou um bom lugar, eu diria, né? Acho que a gente precisa de projetos juntos. Quem quer projetos juntos aqui? Levanta a mão. Por favor. Momento merchan. Venha. Gente, em algum momento vai dar certo isso, entendeu?
porque já deu muito certo a gente trabalhando para outras pessoas juntos, Sim, né? Com certeza, com certeza. Mas acho que falando assim um pouquinho de tendência também, de mercado, quando a gente pensa, né? Porque eu acho que na pandemia mudou muito, é o que a Clara comentou, né? E eu acho assim que tinha muita questão assim que a loja física ia morrer, né? Mas a gente viu que pelo contrário, né? Eu acho que muitas pessoas procuram a experiência do físico ainda, né? Então por isso a importância do espaço da loja física, da arquitetura comercial, do VM, né? De encantar esses clientes e ter um diferencial realmente, né? Eu acho que e tem muitos produtos ainda assim que eu não vejo o online abraçando. Né? Eu acho muito difícil. Tem produtos que são muito fáceis de a gente comprar online. Você trabalha com alguns produtos que... Mas tem outros produtos que são bem mais difíceis do online abraçar. Que daí precisa da experiência. E nada supera, né? A gente, assim, contato. O varejo tem isso mesmo, do contato físico, né? Daquela energia diferente, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente sempre traz muito em todos os nossos conteúdos, que é experiência. Hoje a gente vive nessa era da experiência. Então, eu posso comprar, mesmo que a gente não goste muito, tu pode comprar qualquer coisa online. Inclusive um perfume. Não faço ideia de qual é o cheiro, mas eu posso comprar. Depois eu sinto. Mas a experiência, o estar ali, o tocar, o sentir é diferente, né? Com certeza. E tem que ser. E eu acho também assim, né? E tem a questão de quando o cliente vai até a loja, eu acho que já deu o passo mais complicado, né? Quer sair de casa, quer quer escolher um lugar, quer se deslocar, quer estacionar. E que daí entra o nosso papel, tanto de arquiteto como de VM, de ajudar na conversão do fluxo, né? Sim. Que não tem o papel do vendedor, que é óbvio, né? Isso é inerente. Mas existe um papel nosso como profissional de ajudar nessa conversão. Né? E outra, se o cliente vai na loja e às vezes ele não compra, depois se ele teve se ele foi encantado pelo ambiente, até pelos produtos, por uma música boa, por um vendedor atencioso, X coisas, quando ele voltar para casa, que ele resolver comprar aquela coisa online, ele vai naquela loja que ele se agradou fisicamente. Ele já teve aquele contato, ele já teve aquela boa impressão. Então, às vezes a venda pode não acontecer, mas tu oferecer a experiência de encantar o cliente no teu ambiente, né? Tanto pela arquitetura quanto produto, pelo espaço, ele vai lembrar da tua loja. Então, acho que a diferença hoje é tu realmente oferecer essa experiência, né? E aí a gente agora o online, o offline, né? Eles têm que estar naquela sinestesia, né? Todo mundo trabalhando junto, compra aqui, retira ali, troca aqui, né? Tudo muito fácil. Mas acho que o nosso papel, mesmo que a tua loja acabe não vendendo muito em números, ela pode converter de outra maneira. Isso é algo que a gente tem discutido bastante, assim. Não, eu acho também que existe um grande campo não explorado pelos lojistas de médio porte, assim, né? Porque a gente vê, principalmente a gente trabalha nessa área, que as grandes companhias, os grandes lojistas, varejistas têm arquitetos, têm equipes de visual merchandising estruturadas, né? Mas existe um grande campo de lojistas médios e pequenos que perdem venda por não ter tanto essa parte de conhecimento técnico de arquitetura e de VM, né? Que fica um grande campo de dinheiro na mesa por causa disso, né? Porque não entende essas técnicas, não entende a importância dessa ciência na conversão do fluxo, né, para ir vender. Às vezes foca só no preço, né, os grandes lojões, enfim. E a gente tem até alguns que tentam até oferecer essa experiência, hoje em dia também não estão indo bem das pernas. É que a gente gosta do varejo, porque o varejo é dinâmico, né, o varejo é dinâmico, gente. Mas assim, a gente precisa acompanhar, então uma coisa que é na tendência na arquitetura hoje já não vai ser mais amanhã, assim como dentro da experiência do cliente, sei lá, vamos dizer que o fluxo X é assim, são as cores verdes ou o aroma do campus. Daqui a 3 anos o negócio vai evoluir, então faz parte do nosso papel continuar estudando e oferecendo, né, porque hoje em dia essa experiência, a integração, eu não sei... Daqui a 5 anos, gente, vai ter alguma coisa diferente, né? Vai ser, então, e a gente vai estar aqui prontos, estudando, para poder trazer isso. Para nossa sorte, né? Senão as coisas seriam boring. Sim, total. Assim, o varejo é uma resposta do nosso comportamento humano. Assim como o ser humano evolui, tecnologia, a sociedade evolui,
a dinâmica de compra, ela muda também, as necessidades de compra mudam, né? Então existe uma resposta do varejo, e nós como profissionais do varejo temos que dar essa resposta também rápida, né? Bom, e pensando assim pra gente encerrar, então, algo que seja um recado assim dentro da tua área, alguma coisa que tu considere que seja muito importante dentro do varejo, enfim, algo dentro da tua experiência que Felipe é jovem, porém, meus amigos, ele já é um profissional Jovem aqui, senhor, ó, já senhor. então, assim, algo que não só dentro da área do varejo em si, mas alguma experiência que tu queira compartilhar desse teu tempo aí de vida, de trabalhar com as outras pessoas, de trabalhar com varejo, enfim, algo que tu acha um conselho importante que você tenha a dar, você vai ser ouvido agora. Não, eu acho assim, o varejo, né, fala muito de pessoas, né, eu acho que tu entender, principalmente quando nós, né, VM, arquitetura, eu acho entender o perfil do cliente, isso eu acho que é muito importante, assim, e qual é a proposta de valor da tua marca, né, pro teu cliente, eu acho que esse, assim, a gente vê várias lojas que oferecem o mesmo, talvez, né, tipo, sei lá, vai no shopping, tu vê várias lojas que oferecem a mesma coisa, e é uma proposta de valor que parece que a loja quer agradar todo mundo e não agrada ninguém, né? Então, assim, eu acho que quando tu tens o teu perfil de cliente bem segmentado, quem tu quer atingir, é muito mais fácil para tu definir a tua exposição de produto, para tu definir teu sortimento de produto, para tu definir a tua arquitetura, para definir a tua estratégia de marca, o teu branding, né? Então, quando tu conhece com quem tu falas, isso não só como falando de varejo, ou de como arquiteto, ou como VM, né? Mas falando também tu como pessoa, na tua vida pessoal, né? Quando tu sabe com quem tu vai conversar, né? Se eu sei que eu vou falar com a Cora, eu sei talvez a Cora é minha amiga, eu sei do que ela gosta, eu sei da Maitele, o que a gente vai conversar, então eu sei a linguagem que eu vou usar e o comportamento que eu vou usar. E é a mesma coisa, talvez seja a linguagem diferente que eu vou falar com a minha mãe, que é uma outra geração, que é diferente, né? Então essa mesma ideia a gente tem que transcrever para o varejo também, né? Então quem é meu cliente, com quem que eu quero falar, quem eu quero atingir. E o que eu vejo hoje, assim, dessas marcas de médio e pequeno porte, é que muitas vezes elas tentam atingir o maior público possível, né? E elas acabam se perdendo no meio do caminho, assim. E eu entendo também que às vezes é uma necessidade de fazer a venda no final do mês, né? Mas também eu acho que as lojas que vão se destacar são aquelas que conseguirem, o varejista que vai se destacar é quem conseguir definir o seu público-alvo, né? E elaborar a melhor estratégia de campanha, de branding, de proposta de valor para ele. Né? Bom, eu acho que eu posso resumir isso em 2 frases. Que quem quer agradar a todo mundo não acaba agradando ninguém. E se tu não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Perfeito, perfeito. Quem é muito generalista acaba caindo no preço, né? Que são lojas não populares. E aí, preço, todo mundo briga, né? Agora, se você nichar, acho que são pílulas de sabedoria perfeitas para encerrarmos mais um. Esse é o Café com VM. Já tomou café, já fofocamos. Mas então é isso, gente. Beijos, até a próxima. Beijo.